Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos para o nosso Evangelho do Sábado, do Grupo de Estudos Espíritas Cair Baixo. Primeiramente vamos fazer o Pai Nosso, fechando os nossos olhos, concentrando-nos no Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, gente, capítulo 17 de novo, do Evangelho segundo o Espiritismo. É aquele que tem o título de Sede Perfeitos. Nesse capítulo, primeiramente, Kardec mostra quem é o homem de bem. A gente viu isso semana passada. Foi aquilo que a gente ficou marcando ponto, né? Para ver se a gente acertava alguma coisa. E à medida que a gente vai se aprofundando em cada um desses itens, vamos descobrindo tudo aquilo que nós precisamos aprender e nos esforçar para colocar em prática em nossas vidas. Porque esse é o nosso objetivo, um dia sermos homens e mulheres de bem. Depois que Kardec apresenta os caracteres do homem de bem, ele propõe uma mensagem particularmente dirigida aos espíritas, cujo título é Os Bons Espíritas. É curioso como Kardec coloca essa temática logo depois do homem de bem. Com isso, ele quis mostrar para aqueles que são espíritas a sua responsabilidade, o seu compromisso em buscar ser um homem de bem, para servir de exemplo para os outros seres humanos. Antes de falar em espíritas e em espiritismos, vamos fazer algumas colocações que nós achamos convenientes. Uma pergunta inicial: qual seria a melhor religião? Sempre que as pessoas se preocuparem em responder essa questão, as consequências foram a propagação da violência, do conflito e do preconceito. Ao longo da história, se nós fizermos uma pesquisa, vamos encontrar que inúmeras guerras foram desencadeadas, cada partido proclamando sua religião como a melhor, e através da força, desejando impô-la aos demais. Esses embates, que começam no campo filosófico e no campo das ideias, rapidamente se transformam em agressões verbais e físicas, divisões, guerras fratricidas, nas quais se perdem milhares de vidas, em nome daqueles que se acham os eleitos de Deus. Sociedades inteiras são dizimadas, nações se separam, famílias se dividem por causa de disputas religiosas. Ainda hoje o fanatismo religioso é causador de centenas de conflitos no mundo inteiro. Até em pequenos grupos sociais, membros de determinada religião não aceitam o convívio com os de outra crença, ainda que ambos se digam cristãos. Nesses casos, o que fala mais alto é o orgulho e o desejo de se achar dono da verdade. Nós encontramos pessoas que alegam não fazer caridade para outras instituições, diferentes daquela que ele frequenta. Todavia, nós encontramos aqueles que, mesmo pertencendo a credos diferentes, entendem que o amor é universal. Na nossa cidade de Pericatô, nós tínhamos um padre, o padre Luiz Giavarina. Ele era italiano, Luigi Giavarini. E ele era um padre que ficou durante muitos e muitos anos na nossa cidade. E certa vez eu fui comprar uma propriedade na mão de um rapaz que era muito católico. E ele me contou uma coisa que aconteceu com ele, sabe? Ele falou assim: ó, vou te contar. Lembra quando vocês estavam reformando o albergue?
Eu se lembro, a falta de dinheiro danada. Ele falou, pois é. Ele falou assim, um dia eu soube que o Padre Luiz tinha dado um dinheiro para vocês que eram espíritas. Aí eu cheguei no Padre Luiz e falei assim, bem assim para ele, mas Padre Luiz, por que o senhor deu esse dinheiro para os espíritas lá do albergue, em vez de dar, por exemplo, lá para o asilo de idosos que é católico? E, pô, o senhor não devia ter dado para os espíritas. Aí ele falou assim, sabe o que o Padre Luiz falou a mim? Olhou para mim e falou assim, fulano, você é uma besta mesmo, né? Diz que falou bem assim para ele. Você acha que quando você morrer, você vai chegar lá em cima, no céu? A crença dele, né? Para nós seria mundo espiritual. No mundo espiritual, no céu, e alguém vai perguntar para você qual era a sua religião? Eles vão ver o que você fez de bem para o seu próximo. Então eles estão construindo uma coisa que vai ajudar muita gente. E eu ajudo a eles sim, de todo o coração. Confio no trabalho deles. E o Padre Luiz era uma pessoa muito querida, gente. Alguém que eu tenho no meu coração, ele já desencarnou. E certa vez, vou contar mais 2 casinhos para vocês verem como que era legal. Eu trabalhava muito naquela época, né, na rua, o povo não podia me ver, eles corriam de mim, né, porque sabia que quando via a Sirineia ia pedir. Então era uma correria danada. Um dia, né, mas estava construindo a casa infantil, estava construindo o albergue, a casa do pão, estava em plena atividade, né. E um dia, né, o Padre Luiz, eu passei na frente da paróquia, né, e ele me chamou, né, ele falou assim, senhora, né, e aí ele olhou bem para mim e falou assim, eu quero agradecer a senhora pelo que a senhora está fazendo pelos pobres, pelos necessitados. Eu lembro que eu olhei bem para ele e falei assim, Padre Luiz, tem pobre para todo mundo, ninguém precisa brigar por causa de pobre. Aí a gente deu risada, sabe? E certa vez, só para terminar as historinhas do Padre Luiz, certa vez, né, nós participamos de um evento que era da prefeitura, né, e eu não sei, acho que eles não gostavam muito do espiritismo, né? O prefeito daquela época não era muito chegado nos espíritas, né? E eu peguei, na época, uma coisa que era o tal do bingo, né? E o bingo ficava assim na virada da igreja, o lugar onde a gente fazia o bingo, que tinha um balcão, né? E a gente põe as cartelinhas e o povo jogava, era tudo coisinha pequena. E eu tinha bolado, né? Um bingo grande. Foi o primeiro bingo com cartela que teve em Porecatu, que até hoje tem igual, sabe? Vendi 1.500 cartelas na usina. No povo das fazendas, eles ajudavam muito. Aí, chegou lá no dia, tinham iluminado todos os lugares, mas não tinham iluminado o lugar que era para os espíritos trabalharem. Aí o bicho pegou, né? Porque aquela hora, 9 horas da noite, onde que a gente ia arrumar um eletricista para iluminar? Foi aquele desespero, né? Foi aquele, ai meu Deus, né? E a casa onde o Padre Luiz morava ficava bem em frente aonde ia funcionar o bingo. Eu lembro que eu atravessei a rua, fui lá e falei, olha, Padre Luiz, teve um problema ali, não tem luz para a gente trabalhar. E eu lembrei, né, que o salão paroquial é bem no fundo dali. Ele simplesmente sorriu, foi lá, pegou a chave, pôs na minha mão e falou, a senhora pode usar o tempo que a senhora quiser. Então, gente, o amor é universal. Nós podemos ter crenças diferentes, filosofias diferentes, mas todos nós somos cristãos. Então, não precisa brigar, certo? O nosso amor tem que ser para todos, para tudo, para as pessoas, para as plantas, para os animais. Legal? Então era isso daí, né? Padre Luiz, onde o senhor estiver, meu abração para o senhor, porque o senhor era 10. Então, Allan Kardec estava preocupado com o separatismo religioso, porque ele via que tinha isso. Aí ele fez uma pergunta para os espíritos superiores. É a pergunta 842 do Livro dos Espíritos. E ele perguntou assim, olha só a perguntinha dele. Considerando que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única
única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Em outras palavras, ele perguntou qual é a melhor religião. E os espíritos responderam: será aquela que mais fizer homens de bem e menos hipócritas, isto é, homens que pratiquem a lei do amor e caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda criatura que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Olha que resposta. Então, qual a minha religião? Melhor religião? Aquela que fizer mais homens de bem. Aquela que levar o homem a praticar aquilo que Jesus ensinou da maneira completa. Ou se ela não for na área do cristianismo, que seja na qualquer outra área, desde que ela leve os homens a serem homens de bem. Olha, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo conduz a pessoa a ser um homem de bem, um cristão verdadeiro, pois ambos são a mesma coisa. Quer dizer, homem de bem e cristão verdadeiro é a mesma coisa. Então, Kardec, nessa primeira frase do texto que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca, que o verdadeiro espírita não basta compreender o Espiritismo, mas ele tem que sentir o Espiritismo. Não basta ele ler lá um pedaço que está no livro e compreender aquilo, mas ele tem que sentir dentro do coração dele. Quer dizer, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que os sentimentos dele têm que estar modificados para aquilo ali. Daí nós chegamos a uma conclusão, que a pessoa tem que ter um determinado grau de evolução para poder conseguir fazer isso. Então, o Espiritismo ele não institui nenhuma nova moral, apenas facilita o entendimento e a prática daquilo que Jesus ensinou, facultando uma fé inabalável e esclarecida para as pessoas que duvidam ou vacilam. Quer dizer, ele não ensina nada de diferente, mas ele faz com que a gente entenda o que Jesus estava querendo dizer. Muitas das pessoas, no entanto, acreditam mais nos fatos das manifestações mas ela não consegue compreender as consequências daquilo, nem o alcance moral. Ou se elas compreendem, elas não aplicam a si mesmas. Então tem pessoa que só está interessada no fenômeno. O espírito veio, o espírito falou, o espírito isso, o espírito aquilo, o que vai acontecer? Ai meu Deus, então, mas ela não vê o que aquilo que o espírito está falando na mesa mediúnica, está falando numa consulta, aquilo que o espírito está falando através de um livro, ela não vê qual é a aplicação daquilo para ela mesma. A aplicação que ela tem que ter é através da reforma íntima. O que você aprende com eles, você começa a falar, não, isso aqui não pode ser desse jeito, isso aqui tem que ser diferente, porque olha o que aconteceu com aquele espírito que fez isso, certo? É para você se modificar. Então, essa dificuldade se deve a quê? Será que a doutrina não tem clareza suficiente? Não, porque ela é muito clara, ela não tem nada de misteriosa, A pessoa não tem que ter uma inteligência fora do comum para entender a doutrina espírita. É necessário apenas um certo grau de sensibilidade, que Kardec chama de maturidade do senso moral. Essa maturidade do senso moral, ela independe da idade e do grau de instrução. Ela é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Quer dizer, é a evolução do espírito que vai ditar se a pessoa vai ter uma sensibilidade maior ou menor. Algumas pessoas, quando elas são muito ligadas à matéria,
elas não conseguem romper facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos. Elas não percebem que há coisa muito mais importante do que simplesmente a coisa material, né? E aí ela acredita nos espíritos, mas é um simples fato. Mas isso nada ou bem pouco modifica suas tendências instintivas. Quer dizer, ela acredita no que os espíritos falam, mas ela muda seus instintos. Se ela tiver que deixar de fazer uma coisa, porque o espírito falou que aquilo não é legal para ela, ela vai deixar? Ela vai ter sensibilidade para falar realmente, eu quero mudança? Vai depender da evolução de cada um. É aquilo que eu falei semana passada. Ninguém tira café com leite da vaca. A nossa evolução se processa passo a passo. Então, às vezes, a pessoa não está pronta para aquilo ali, certo? Aí ela acha que a doutrina é coisa pequena, é banal, é chata. Ela veio no centro espírita, ela não vê a hora de tomar o passo e se mandar. Ai, aquela palestra chata, meia hora de palestra, aquela mulher falando. Mas ela fica 3, 4 horas no smartphone. Então, ela ainda não conseguiu ver o que aquilo vai conduzir a ela, o que aquilo vai fazer de bem para o espírito dela. Aí essas pessoas costumam pedir aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se elas se tornaram dignas, né? Ela quer, para ela, eu quero isso, quero aquilo, mas você já tem condições disso daí? Você já é digno disso daí? Ou você vai pegar uma tarefa e você vai abandonar no meio do caminho? Kardec chama esses espíritos de espíritas imperfeitos. Alguns desses espíritas imperfeitos, eles ficam estacionários. Ou depois eles se enchem e afastam da casa espírita, dos irmãos de crença, porque eles não querem se modificar. Ou eles têm mais simpatia, né, com as pessoas que têm o mesmo tipo de fraqueza deles. Então, eu vou no centro hoje. Não, eu vou no rancho. Mas se for no rancho eu vou beber. Mas aí daí se eu beber, mas daí eu não posso ir no centro. Mas eu vou no rancho. Lá é tão bom, né? Os meus companheiros são todos lá. Aí ela não vem no centro. Ou ela arruma um passeio no dia do centro. Ela vai viajar no dia do centro. Ela vai no jantar num outro lugar no dia do centro. Então ela sempre tem alguma coisa. Por quê? Porque aquilo ali para ela é mais importante do que a parte espiritual. No entanto, gente, olha só que legal, Kardec fala, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que tornará mais fácil o segundo em outra existência. Então, ela já deu o primeiro passo. Na outra existência, ela vai seguir adiante. Então não tem nada de errado. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa vem no centro só para tomar paz e tomar água fluidificada. Graças a Deus, dormiu ali na minha palestra, problema dela, né? Eu não vou falar nada. E se ela acha que eu sou chata e monótona, né? Mas ela já está aqui, já é alguma coisa. Ela poderia estar num lugar pior. Tem aquela história do Chico, né? Chico saía todo domingo para fazer as andanças dele com os espíritas, né? E um dia eles passaram na frente de um bar, né? E tava o povo todo lá, tava lá jogando, bebendo, jogando sinuca. E aí um deles falou assim pro Chico, falou, lá Chico, olha lá aquele povo lá bebendo, jogando sinuca em vez de ir para uma casa de oração. Chico olhou bem para ele e falou assim, meu irmão, pense bem, é melhor eles estarem ali do que eles estarem matando alguém em outro lugar. E o que ele queria dizer com isso? Que a evolução se processa passo a passo. Vai haver um dia que você está ligado às coisas espirituais, vai ser muito mais importante. Mas você já deu o primeiro passo. Então,
aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, ele é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Será que nós somos espíritas perfeitos? Eu não me considero uma espírita perfeita. Eu me considero uma espírita em aperfeiçoamento. Estou tentando melhorar, mas acho que ainda vai demorar muito tempo, gente, muita encarnação para eu chegar nisso daí. Mas eu já consigo, né? O meu coração já consegue sentir muita coisa que eu não sentia antes. Então, devagarzinho isso chega lá. Aí Kardec fala um negócio que é uma cacetada na orelha, como eu falo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, nós não somos espíritas perfeitos, mas talvez sejamos verdadeiros espíritas, se nós estivermos nos esforçando para nos transformarmos moralmente, se estivermos empregando toda a nossa vontade para domar as nossas inclinações más. Quer dizer, o que eu tenho de errado em mim? Qual é a minha má inclinação? Eu estou me esforçando para melhorar dia a dia? Ser espírita, gente, é muito mais do que falar de espiritismo, do que ensinar espiritismo, do que pregar espiritismo. Ser espírita é esse compromisso de cada dia ser melhor que no dia anterior. No livro Petições, né? A historinha chama Petições. E o livro chama Histórias e Anotações, ele é do irmão X, a psicografia é do Chico Xavier. Então, tem uma historinha que se chama Petições, que fala de uma senhora, né? E é uma senhora desse tipo que a gente recebe na casa espírita. Então, uma senhora se apresentou diante de uma benfeitora desencarnada, tipo assim a avó Cândida, que atendia através de uma médium e veio suplicando. Ela se dirigiu, né? O espírito se chamava Irmã Corina e ela disse o seguinte: Irmã Corina, eu sou Angélica de Seixas, meu nome é Angélica de Seixas. Ainda eu não sou espírita não, mas eu venho aqui porque eu estou passando por grandes necessidades. Por favor, me ampare pelo amor de Deus. O espírito respondeu: pode falar, minha filha, né? Pode falar, estou escutando. E ela prosseguiu quase em lágrimas. Tanto e tamanho são os meus problemas que eu fiz uma lista de meus pedidos. Eu posso lê-la? E aí a gente dá risada, né? A pessoa trouxe uma lista, aquela lista, né, gente? Aquela lista. Vocês estão dando risada por quê? De vez em quando aparece um povo com lista lá para a avó Cândida, puxa o papel, né, e começa a ler. Pensa que não, isso é comum, é normal, como a gente fala. Então a Angélica, né, ela começou a ler os probleminhas dela. Vamos lá então, o que ela tinha de problema? E ela falou assim: olha o que eu preciso, irmã Corina. Olha, eu preciso a cura da minha velha nevralgia. Eu preciso de um remédio para os meus olhos que não estão muito bem. Eu tenho uma angústia que me persegue e eu quero que ela passe. Eu quero o esquecimento da tristeza e do tédio que me acompanha. Eu tenho insônia, eu preciso de um remédio para minha insônia. Eu preciso de sossego dentro de mim. As pessoas dizem que eu sofro de obsessão e eu quero me livrar dos obsessores. Eu quero que haja desaparecimento dos vultos e das vozes que me atormentam. Meu marido, ele está atacado de hepatite, eu quero que ele se recupere. O meu filho Damião, ele está internado em repouso e preciso que ele se restabeleça. Preciso também, irmã Corina,
de um casamento feliz para minha filha. Ela já passou da idade de casar. Ela precisa de um casamento bom. O meu filho Avelino, que é meu outro filho, ele tem um temperamento terrível. Ele já acabou com 2 automóveis em menos de 2 meses. Tanto que ele faz arte. Olha, tem uma papelada relativa, eu recebi uma herança do meu tio João de Seixas, ele morreu no ano passado. Eu preciso que a papelada solucione, porque está empacada lá no cartório. Eu preciso de calma e revigoramento para meu futuro genro. Ele anda extremamente nervoso desde a noite em que ele se embriagou e quebrou o braço numa queda de moto. Bênçãos para a nossa fazenda, o gato está doente e magro, o veterinário não descobre a causa. Olha, tem 4 empregadas. Pense umas empregadas que me dão trabalho. Reclamam de mim o tempo inteiro. Então preciso de paciência e harmonia entre elas. O meu vizinho da esquerda, a casa dele é uma barulheira só. Eu quero que ele pegue a malinha dele e se mude pacificamente para outro lugar. Eu alugo 6 apartamentos, né? Então eu preciso de bons inquilinos. Mas eu quero vender também os apartamentos. Então eu preciso que apareça gente legal para comprar os apartamentos. O meu anel de brilhante sumiu. Não sei onde foi parar. Faz 2 meses que eu procuro. Então eu quero que a senhora me ajude a encontrar o meu anel de brilhantes. E eu estou com despacho, né? Estou movendo despejo contra 2 inquilinos que não pagam direito ao aluguel. Eu preciso de um despacho favorável. E aí, quando ela terminou de ler essa listinha, né? Ela chorou, abriu um berreiro só na frente do espírito, né? E a mentora Corina, né? Compreendendo o desajuste psíquico daquela mulher, né? Abraçou com afeto e disse gentilmente: vamos confiar em Deus, minha irmã. Vamos examinar tudo o que você pediu. Mas é preciso começar pelo tratamento adequado da sua própria saúde. Você não está bem de saúde. Precisa vir à casa espírita durante meia hora por semana, a fim de tomar um passe magnético e água fluidificada. Aí a mentora parou e perguntou: nós podemos esperar a senhora amanhã aqui na casa espírita? Dona Angélica abanou a cabeça em sinal negativo e alegou que tinha um monte de compromissos no dia seguinte. Ela tinha dificuldades, tropeços, trabalhos, obrigações, pois aquela lista é enorme. Daí, né, o espírito benfeitor disse o seguinte a ela: se a irmã não pode vir aqui, nós podemos atendê-la à distância. Bastará que se mantenha em recolhimento por 20 minutos de 7 em 7 dias, em horário e hora que nós vamos combinar com a senhora. Aí a dona Angélica topou. Aí eles combinaram, né, que o próximo atendimento já seria na noite seguinte, do dia seguinte. E no dia seguinte, né, a noite seguinte, os espíritos foram até a casa da dona Angélica. Mas eles perderam a viagem, porque a dona Angélica de Seixas não conseguiu atendê-los, porque ela estava mentalmente ocupada, e muito ocupada, em meio a alegres amigas, numa longa e agitada sessão de baralho. Aí vocês estão rindo, né? E eu vou rir. Agora o Toninho não me escapa. Eu conto essa história toda vez, eu contar de novo. Toninho um dia marcou um atendimento à distância. Aí fica marcado o dia, a hora, os espíritos vão lá. Você coloca, né, o nome da pessoa, os espíritos vão lá para atender a pessoa. E aí chegaram lá, né, e ele me contou. Apareceu uma festa para ele ir, uma balada, como ele diz, e ele deixou um bilhetinho para o Dr. Bezerra de Menezes em cima da cama dele. Dr. Bezerra de Menezes, não pude esperar pelo senhor e sua equipe. Fui à balada. E foi. Pelo menos ele deu satisfação. Até hoje a gente ri dessa história dele. E é isso daí, gente. A gente pede, mas a gente quer mudança, quer reforma íntima? Essa é a grande pergunta. Se não quiser,
sabe o que vai acontecer? Nada. O espírito não vai fazer nada, não vai poder, não vai conseguir fazer nada por nós. Às vezes vem alguém e pede pro Dr. Bezerra assim: ai, Dr. Bezerra, eu preciso de ajuda para fulano de tal. Dr. Bezerra olha para a pessoa e fala: mas meu irmão, você já pediu essa ajuda, mas a gente não consegue ajudar essa pessoa, porque ela não aceita nem que a gente chegue perto dela. Então, gente, é isso daí. Né? Nós não somos espíritas perfeitos, mas a gente tem que se esforçar para ser um espiritinha mais ou menos, né? É isso daí, gente. Vamos lá tomar passe? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Chútil, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, reestabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Passe tomado, aguinha tomada, vamos nos despedir? Uma boa semana para todo mundo. Beijo, abraço e olhe lá, gente. Tome cuidado ainda, nós estamos no finzinho, tá? Beijão.